paz, meus irmãos, boa noite a todos. Que bênção estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor, nosso Deus, para louvar, para orar, entregar as nossas petições ao Senhor e também para escutar a sua poderosa e maravilhosa palavra. Meus irmãos, esta noite eu estarei falando sobre as mães de Jesus. Claro, calma, não vou falar nenhuma heresia aqui, eu sei que Jesus tem só uma mãe, mas nós vamos focar nas mulheres que estão na genealogia do Senhor Jesus Cristo, na descendência, na ascendência, na verdade, do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nossa leitura bíblica estará em Mateus 1, nós leremos mais uma vez, agora vamos ler apenas os versos 1 a 6. Mateus, capítulo 1, versos 1 a 6, nesse dia especial, dia das mães, dia que o Senhor separou, na verdade todos os dias são dia das mães, você já deu feliz dia das mães para sua mãe, para sua esposa, se não tiver feito isso agora, misericórdia para a sua vida, faça de novo, né? Faça agora. Vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Versos 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Deus. Graça porque o Senhor nos conduziu até aqui esta noite para ouvir a Tua palavra, Deus, para escutar sobre o Teu Filho Jesus. Senhor, nós cremos no Teu Santo Espírito, que é poderoso para pegar tudo aquilo que está na Tua palavra e aplicar aos nossos corações. Te pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco esta noite. Te pedimos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando a minha esposa viu que a gente ia ler genealogia, ela disse, amor, tu vai fazer os irmãos lerem essa ruma de nome aí, esse monte de nome da genealogia. A minha filha olhou para mim e disse assim, meu pai vai pregar na genealogia? Eu subi ao púlpito, o Fabrício disse assim, rapaz, eu estou curioso para ver o que é que você vai pregar em genealogia. Eu olhei meu WhatsApp, recebi um WhatsApp da irmã Silvana dizendo, tu vai pregar nos nomes da Bíblia? Então foi essa a pressão que eu sofri antes de subir ao púlpito, porque eu escolhi esse texto. Na verdade, o Senhor escolheu esse texto para falar conosco esta noite. Meus irmãos, genealogia é sempre um tema difícil para os irmãos. Quando a gente vai ler as Escrituras, geralmente os irmãos pulam as partes que tem genealogia. O irmão começa a ler Mateus 1, aí olha que do 1 ao 17 é um monte de nome, aí eu não, vou logo para o 18, porque eu não vou decorar esses nomes aqui, então eu vou pular. Geralmente, quando nós estamos lendo as Escrituras, que a gente se depara com genealogia, a gente pula. Mas, na verdade, meus irmãos, essas genealogias, elas estão aqui porque o Senhor quis assim. A Bíblia é palavra de Deus. As genealogias, cada nome que aqui está aqui porque Deus pensou que isso traria algo para o seu povo. Isso traria um ensinamento para o seu povo. Em algum momento, outro dia talvez, o Senhor vai me dar a oportunidade de pregar em cada nome desse. Mas não será hoje. Hoje nós vamos focar nas 5 mulheres da genealogia do Senhor Jesus. Vamos falar sobre as mães de Jesus. Geralmente, meus irmãos, quem aqui assiste série nos streams da vida, você quando vai assistir uma série, começar uma série, você quando vai assistir o primeiro capítulo, você assiste a abertura. A partir daí, você toda a vida já fica esperando para aparecer aquele botão no cantinho, pular a abertura, clica nela, porque você já quer assistir a série. Nós fazemos isso com as genealogias. Se a gente pegasse a Bíblia aqui e pular a abertura, vou logo para a parte que me interessa. Mas aqui, meus irmãos, tem palavra do Senhor. Aqui tem ensinamentos para a nossa vida. Por que genealogia é importante para Deus? Que Deus trouxe genealogia, falou, juntou, uniu esse monte de nome para falar sobre a ascendência do Senhor Jesus. Porque isso tinha muito peso, meus irmãos, para a cultura da época. Na cultura judaica, a genealogia não era apenas uma tradição, meus irmãos. Era uma declaração de identidade e legitimidade. A genealogia dizia quem você era. Se você fazia parte do povo de Deus, se você fazia parte das promessas que foram proclamadas, profetizadas no Antigo Testamento, se você tinha direito às promessas de Deus. Não tinha como
iniciar a história do Senhor Jesus dizendo, olha, este aqui, que nasceu de uma mulher pobre, que foi para uma manjedoura, que nasceu num lugar esquecido do mundo, ele tem família, ele tem promessa que foi profetizado no Antigo Testamento. E Mateus começa o seu evangelho mostrando isso, apresentando que Jesus, ele é filho de Davi, o maior rei da história de Israel. Ele é filho não só de Davi, mas também de Abraão, aquele que iniciou as promessas do Senhor. Ele está dizendo para todo mundo, olha, chegou entre nós o cumprimento fiel das promessas de Deus. Em Jesus, tudo que foi falado, tudo que foi profetizado, está sendo cumprido. Jesus, ele não está perdido no espaço, ele tem uma história que o próprio Deus teceu com a sua poderosa mão. Meus irmãos, essa genealogia ela é surpreendente, porque essa genealogia não vai esconder os pecados da linhagem de Jesus. Tem muita gente ruim nessa genealogia, tem muita gente má, tem muita gente que esqueceu o Senhor nessa genealogia, tem muita gente quebrada nessa genealogia, tem muita gente ferida nessa genealogia. Ela não esconde os pecados da ascendência de Jesus. Na verdade, a genealogia vai expor os pecados da descendência de Jesus. E mais surpreendente ainda, meus irmãos, é o fato de ter mulheres na genealogia. Era extremamente raro uma genealogia, você traçar a genealogia de uma pessoa, colocar as mulheres, porque a ascendência vinham dos pais. Mas Mateus insere mulheres aqui. E é incrível, porque Deus está dizendo já para o seu povo, olha, mulher, como alguns pensam que não, naquela época a mulher era muito rebaixada como ser humano, muito rebaixada como pessoa, Deus está dizendo, olha, mulher tem valor, e muito. Mulher tem tanto valor que eu vou colocar elas, o nome delas, na genealogia do meu filho, que caminhou entre nós. É isso que Deus está dizendo na sua genealogia. E as mulheres da genealogia, meus irmãos, minhas irmãs, não são qualquer umas. São mulheres também quebradas, feridas, dilaceradas. Vai citar aqui 5 mulheres. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Não tem o nome Batseba aqui, mas quando fala que era mulher de Urias, está citando Batseba, que era a mulher de Urias, que foi morta. Nós vamos tratar um pouco sobre ela mais à frente. Meus irmãos, a gente vê a beleza do Evangelho até nessas páginas que nós pulamos. Até nessas páginas que nós pulamos, nós percebemos a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho, a igreja, aqueles que foram salvos por Cristo, a igreja é feita de gente quebrada, de gente que sofreu, de gente que passou angústias na sua vida, mas que foram redimidas pela graça de Cristo. É isso que a genealogia vai falar. A genealogia de Jesus mostra que Deus vai usar mulheres e mães improváveis para cumprir sua promessa redentora e transformar vidas. Tem muita mulher, tem muita mãe aqui nessa genealogia que são improváveis, que talvez, se nós fôssemos escolher, algumas nós tiraríamos. Daria um pouquinho de vergonha de ter esta mulher na minha genealogia. Jesus não tirou, ele expôs para demonstrar o quão poderosa é a sua graça de transformar vidas em histórias. A primeira dessas mulheres, meus irmãos, é uma mulher que foi esquecida pelos homens, mas foi lembrada por Deus. É Tamar. Está no verso 3 do capítulo 1. Diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. A história de Tamar, meus irmãos, é marcada pelo abandono, pelo silêncio, pela vergonha de ter uma vida, de ter sido esquecida por aqueles que deveriam lembrar da história e da vida dela. A história de Tamar ela é contada em Gênesis 38. Quem não conhece a história de Tamar, fazer um rápido aparato sobre ela, ela casou com que era filho de Judá, mas ficou viúva logo cedo. Morreu logo cedo. E para cumprir a lei do levirato, que dizia que o cunhado deveria casar com a mulher do irmão que morreu, Judá entrega para ela Onã. Onã se casa com Tamar. Não
começa a cometer um pecado, que eu não vou citar aqui, mas ele começa a cometer um pecado para não dar descendência ao seu irmão, Deus vai, toca Onã, e Onã também morre. Judá, quando perdeu os 2 filhos, olha para Tamar e diz, não, Tamar, meu filho Selá, que é o terceiro filho de Judá, ainda é novo. Aguarde ele crescer, que eu vou lhe entregar para que você case com ele. Mas Judá estava enganando Tamar, porque ele olhou para Tamar e disse, essa mulher não tem condição, ela vai matar os meus 3 filhos. Essa mulher, ela traz mal agouro. E esquece Tamar. Coloca Tamar em outra cidade, esquece e não dá a Selá. Passa o tempo. Tamar percebe que Selá não vai se casar com ela, ela se veste, ela engana Judá, se veste de prostituta, tem uma relação com Judá, escondida, tem um filho, engravida de Judá e depois tem um filho de Judá. Algum tempo depois, quando Judá vai reconhecer que Tamar está grávida, ele diz, olha, nós precisamos matar Tamar apedrejada, porque a lei diz que uma mulher como essa não poderia fazer isso. Tamar vai e diz para Judá, olha, o filho que eu estou carregando é seu. E Judá olha para ela e diz, olha, ela é mais justa do que eu. Tamar tinha sido abandonada por Judá. Tamar criou algo para enganar Judá, para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus tinha mandado que ele cumprisse, mas ela foi abandonada por Judá. E essa mulher se tornou mãe de Pérez, que entrou na genealogia do Senhor Jesus. Uma mulher abandonada entrou na genealogia do Senhor Jesus. Meus irmãos, e é uma tristeza a gente ver que muitos filhos, muitos maridos, muitos pais fazem isso com as mulheres hoje. Abandonam as suas esposas, abandonam as suas mães, abandonam as suas filhas. Meus irmãos, eu não tenho algo talvez que destrua mais o coração de uma mãe, de uma mulher, do que o silêncio de um abandono. Imagine você estar em casa esperando a ligação do seu filho, a ligação da sua filha, a ligação do seu pai, a ligação de alguém, e essa ligação nunca chegar. Isso destrói o coração de uma mãe, isso destrói o coração de uma mulher. Uma mulher, quando é abandonada, ela fica com o seu coração dilacerado, porque aqueles que deveriam amar, aqueles que deveriam cuidar, não amaram e não cuidaram. Essa era a vida de Tamar. Tinha sido esquecida por Judá. Tinha sido esquecida por aquele que deveria cuidar dela. Mas Tamar foi esquecida por Judá, mas lembrada por Deus, meus irmãos. Porque nenhuma mãe passa despercebida diante do trono da graça do Senhor. Nenhuma mãe. Não existe uma mãe que se sinta abandonada, que esteja abandonada por Deus. Nenhuma mulher, nenhuma pessoa que se sinta abandonada, que o Senhor também a abandonou. Não passa despercebida diante do trono da graça. Tem alguma irmã aqui, alguma mãe foi abandonada pelos seus filhos? Talvez alguma mãe, alguma mulher que se sente abandonada pelo seu marido? Minha irmã, você não foi abandonada por Deus. Deus não esqueceu de você. Deus vê cada lágrima que escorre em seus olhos. Deus escuta cada oração que você faz a Ele, com o seu coração dilacerado pelo abandono. Deus te escolheu, te vê e te ama. Isso fortalece o seu coração. Isso lhe traz paz, mesmo em meio ao abandono. Ainda que todos te abandonem, ainda que todos te abandonem, o Senhor nunca a abandonará. Salmo 27 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, e aqui se inclui filho também, o Senhor me acolherá. Você está abraçada por Deus. Podem os homens te esquecer, podem os filhos te esquecerem, mas você não foi esquecida pelo Senhor. Talvez aqui hoje tenha filhos ou filhas assim, que abandonaram seus pais, que abandonaram a sua mãe. Talvez você tenha feito alguma promessa para a sua mãe, de ligar para a sua mãe o ano todo, mas ligou só hoje, que é o Dia das Mães, para desejar o feliz Dia das Mães. Talvez você venha fazendo promessas de ir almoçar com a sua mãe, jantar com a sua mãe, mas você nunca vai, nunca liga, nunca vai cumprir essa promessa que você vem dizendo dia após dia para a sua mãe. Meu irmão, minha irmã, chegou o tempo de você cumprir essa promessa. Está bom de você ter abandonado aquela que um dia lhe amou, aquela que um dia lhe amamentou. Muitos filhos abandonam as suas mães. Meus irmãos, essa palavra mexeu muito comigo. Eu tenho uma relação um pouco diferente com os meus pais, mas talvez eu nunca liguei tanto para minha mãe como esses dias, porque o Senhor falou muito comigo. Felizmente, algumas pessoas esquecem de amar aquela que um dia lhe amou primeiro.
Infelizmente, alguns filhos esquecem de olhar para aquela que um dia olhou nos seus olhos quando você ainda era um bebê, estava sendo amamentado. Tem nada mais poderoso, mais belo do que o primeiro olhar de uma mãe aos olhos do seu filho quando ela está amamentando. Talvez você esqueceu dessa beleza. Hoje chegou o tempo de você começar a cumprir as suas promessas, meu irmão. Não queira carregar a dor, o remorso do abandono da sua mãe. Vai chegar um tempo, vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Não carregue essa dor, não carregue esse remorso. Imagine uma mãe que toda manhã, toda hora do almoço, prepara um almoço para o seu filho, coloca o prato lá, coloca a comida na mesa, mas essa comida sempre está fria, porque o filho nunca vai comer, nunca vai cumprir aquela promessa. Não faça isso, meu irmão. Não carregue esta dor. Volte para a mesa da sua mãe. Eu sei que talvez você tenha marcas no seu coração. Talvez você tenha dores no seu coração, mas não carregue o remorso do abandono da sua mãe. Não leve isso para a sua vida. Quantas Tamás estão aqui sentindo essa dor, sentindo esse abandono, sentindo o seu coração dilacerado? Quantos filhos estão aqui que abandonaram as suas mães? Não façam isso, meus irmãos. Não carreguem essa dor e esse remorso. Próxima mulher da lista é Raabe. E a história de Raabe, ela é belíssima. Raabe era uma prostituta de Jericó, que ela vai ter a sua história contada em Josué 2. Tamar nos mostra que Deus não esquece as mães abandonadas. Raabe nos mostra que nem mesmo um passado sujo impede um futuro redimido. A história de Tamar é citada, Raabe é citada no versículo 5 de Mateus 1. Mas a história dela está contada em Josué 2. Qual é a história de Raabe? Deus manda Josué tomar a cidade de Jericó, e Josué manda os espias para observar aquela cidade. Quando os espias entram na cidade, eles encontram Raabe, e lá eles se escondem da perseguição que eles estavam sofrendo nessa cidade. E Raabe, meus irmãos, era uma mulher que morava em Jericó e tinha um nome marcado por um estigma. Ela era prostituta. Josué 2:1 diz assim: eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Depois de mandar esses espias para se esconder do rei, eles se escondem na casa de uma mulher que era estigmatizada. Sempre que a gente escuta o nome de Raabe, tirando aqui a genealogia, é um nome marcado pelo seu passado. Ela era uma prostituta. Raabe sabia que quando estava escondendo aqueles espias, aquelas pessoas que estavam lá para espiar aquela cidade, ela sabia que estava colocando a sua vida em risco. Mas ela faz algo poderosíssimo. Ela crê no Deus de Israel e esconde aqueles dois homens. Aqueles espias prometem poupá-la, desde que ela coloque um fio de escarlate na sua janela, para que quando eles entrassem e invadissem aquela cidade, eles soubessem qual era a casa de Raabe. Raabe vai e faz isso. E é interessante que a Bíblia vai falar que Raabe foi salva por uma fé que agiu. Ela é citada em Tiago 2:25, já no Novo Testamento. Diz assim: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe, olha aqui o estigma, foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ela foi salva por uma fé que agiu. Era uma mulher estigmatizada, mas que creu no Deus de Israel. A vida de Raabe, meus irmãos, nos mostra que Deus muda histórias. Deus muda estigmas. Deus muda passados marcados e manchados. Raabe foi rotulada como prostituta por todos. Todos rotularam Raabe como prostituta, mas ela é reconhecida por Deus como heroína da fé. Essa mulher é citada no rol dos heróis da fé, que está lá em Hebreus 11. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Essa mulher, que era uma prostituta, estigmatizada, entrou no rol dos heróis da fé de Hebreus 11. Meus irmãos, Deus muda história. Isso é o Evangelho. Isso é o poder do Evangelho de Jesus. O sangue de Cristo cobre qualquer vergonha, qualquer estigma, qualquer passado que nós venhamos a ter. Qualquer mulher que tenha o pior pecado que exista neste mundo é coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Isso é o Evangelho. Muda histórias. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 8,1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não importa o estigma que esta mulher carregava, não importa o estigma que nós carregamos. Ela era uma prostituta, ele era um drogado, ele era um viciado, ele era um adúltero. Em Cristo, nós somos novas criaturas. Tudo fica no passado, tudo é coberto pelo sangue do Cordeiro que foi imolado. Jesus muda histórias. Meu irmão, quando você escuta a história de Raabe, você realmente tem coragem de dizer que o teu passado te define, os seus pecados do passado te definem, os seus pecados do passado vão te acompanhar a sua vida toda, quem você era antigamente, o que você fez com seus filhos, o que você fez com seu marido, o que você fez com seus pais. Você tem coragem de dizer que isso te define? Não define, meu irmão. Não define, minha irmã. Se você está em Cristo, nova criatura nada mais te condena. Você tem coragem de dizer que mesmo estando em Jesus, você vai carregar esse estigma? Você pode ter tido a pior vida que alguém já teve, a pior história que alguém já teve. E se você está em Cristo, essa história não te define. É Jesus quem te define. É Jesus quem define a sua vida. Talvez você não tenha sido a mãe que deveria ter sido. Talvez você olhe para os seus filhos, quando era criança, olha para a educação que você deu aos seus filhos e isso marca o seu coração, dilacera. Isso dói na sua alma, quando você olha que talvez tivesse que amar mais quando eles eram criança, talvez você tivesse que repreender mais, que disciplinar mais quando eles eram criança. Talvez você carregue isso no seu coração. Minha irmã, chegou a hora de você se perdoar, de você entregar esta marca, esse estigma que talvez você está carregando no seu coração, a Jesus. Você esconder isso na cruz do Calvário, na cruz do Senhor. Chegou a hora de se perdoar. O passado fica no passado. A partir de agora, eu sou uma nova criatura, e se eu não amei os meus filhos, a partir de agora eu vou amar como uma mãe deve amar. Se eu não eduquei os meus filhos, a partir de agora eu vou educar como uma mãe deve educar. Passado não te define. Mesmo que você tenha errado, meu irmão, mesmo que você tenha feito algo que não deveria ter feito como mãe, em Cristo, você pode escrever um novo capítulo, e o final desse capítulo vai ser marcado por graça, porque tudo é Ele, tudo sempre foi Ele, tudo é a graça e o amor dEle. Não deixe, não carregue mais essa culpa, entregue a Jesus. E aos filhos que aqui estão, meus irmãos, as filhas que aqui estão, se Raabe fosse sua mãe, se Raabe fosse sua avó, você teria vergonha ou orgulho dela? Jesus não só teve orgulho, como incluiu ela na sua linhagem, como colocou ela na sua genealogia. Claro que Jesus não teve orgulho do pecado dela, claro. Jesus não se orgulhava do pecado dela, mas ele teve orgulho da graça que transformou a vida de Raabe. Ele teve orgulho do sangue que lavou e transformou o estigma daquela mulher, que era uma prostituta até então, mas agora é uma heroína da fé, porque está em Cristo Jesus. Ele tem orgulho do que ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Deus transforma, meu irmão. Deus transforma, minha irmã, aquilo que era escândalo em salvação e glória para si. Talvez você tenha uma história, um passado, um pecado de escândalo. Talvez seus familiares, a sua mãe, tenham um pecado de escândalo. Deus transforma. Deus muda. Deus transforma aquilo que era escândalo em glória para o seu poderoso nome, porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho é feito de gente assim, quebrada, pecadora, que tem um passado estigmatizado, mas que foi transformado pelo sangue de Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, é a história do bom pastor que deixa 99 ovelhas para ir buscar uma que está perdida, que se afastou do seu rebanho. Isso é o Evangelho. O Evangelho transforma famílias.
O Evangelho transforma pecados. O Evangelho transforma sujeira em amor, graça e redenção. Isso é o Evangelho. Você precisa no seu coração é desse Evangelho. O que você precisa no seu coração é desse Jesus, que muda história, como mudou a história de Raabe, que muda história, como mudou a minha história, como mudou a história de inúmeros que aqui estão, que eram pessoas perdidas, mas que foram transformadas pela graça do Senhor. Não importa o erro que você cometeu com seus filhos quando eles eram crianças, ou talvez ontem, talvez semana passada, não importa. Entregue isso a Jesus, que a graça dele é capaz de transformar qualquer história. Próxima mulher da genealogia é Ruth. Próxima mulher que é citada na genealogia é Ruth. Se Raabe nos mostrou que Deus pode redimir o passado de uma mãe, Ruth nos revela algo ainda mais poderoso. Deus pode quebrar todas as barreiras, todas as divisões, para formar uma nova família pela fé e pelo amor. Essa é a história de Ruth. Alguém que pelo seu amor transformou, destruiu barreiras. A história de Ruth, na verdade, ela é a heroína de um livro que leva o seu nome nas Escrituras. Ela era uma moabita que viveu na época dos juízes. Meus irmãos, os moabitas, eles eram rejeitados por Deus. Deuteronômio 23:3 diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Ruth era uma moabita, ela não podia entrar na Assembleia do Senhor. Mas mesmo sendo de um povo rejeitado, a história de Ruth é totalmente ligada à história do povo de Deus. A história de Ruth. Ruth casou com Malom, filho de Elimeleque e Noemi. Elimeleque e Noemi eram dois israelitas que foram para Moabe durante uma crise de fome que aconteceu em Israel. Ruth casou com Malom, Noemi, sogra de Ruth, fica viúva, e depois seus dois filhos morrem sem herdeiro. Ruth fica viúva, assim como Noemi, sua sogra. Depois disso, Noemi decide retornar para o seu país natal, e Ruth diz que a acompanharia. Mesmo sendo de um povo rejeitado, Ruth diz: olha, Noemi, eu vou te acompanhar, eu vou adotar a tua nação como a minha nação. Mas ela fez algo ainda mais poderoso: eu vou adotar o teu Deus como meu Deus. Eu vou escolher servir o Deus que você serve. Ruth escolhe ficar com sua sogra, Ruth escolhe amar a sua sogra, e com isso, meus irmãos, Ruth quebra barreiras religiosas e culturais. Não havia lugar para uma moabita em Israel, mas por amor à sua sogra, Ruth decide ficar. Depois de retornar a Belém, já em Israel, Ruth vai colher espigas no campo de Boaz, um parente rico do seu antigo sogro, Elimeleque, e Boaz se torna o seu resgatador. Boaz casa com Ruth e ela tem um filho de nome Obed, que é o filho que está na genealogia de Jesus. Imagine, meus irmãos, duas margens separadas por um grande abismo. Um abismo muito grande, muito profundo. De um lado está Moabe, do outro lado está Israel. Agora imagine que entre essas duas margens, entre esse abismo, é construída uma ponte. E essa ponte ela não é construída por madeira, não é construída por mão humana, ela é construída por amor e lealdade de Ruth, a sua sogra. Ruth constrói uma ponte que liga Moabe a Israel através do seu amor. Ela pega aquilo que está separado, dividido, e ama tanto o Deus de Israel, ama tanto a sua sogra, é tão leal ao Deus de Israel, é tão leal à sua sogra que ela cria uma ponte entre essas duas margens separadas. Meus irmãos, hoje nós vivemos esses abismos na nossa sociedade. Existe uma divisão muito profunda. Existe uma divisão muito profunda na política, né? São os vermelhos contra os verde e amarelos, né? Cada um do seu lado, defendendo as suas práticas, as suas ideias. Isso divide famílias, isso divide pessoas, com essa história de famílias extremamente divididas por política. Hoje existem ideologias que dividem a sociedade, como o feminismo, que divide mulher de um lado, homem de outro. Vocês são rivais, vocês são inimigos. A mulher é inimiga do homem, o homem é inimigo da mulher. Existem essas ideologias, LGBTQIZ 323 e vai-se embora, esse monte de letra que tem por aí, que divide o sexo. Homens de um lado, homossexuais de um lado, heterossexuais de outro, uma divisão profunda
na nossa sociedade. Essa é a história. Assim como Moabe era dividido, separado de Israel, a nossa sociedade também tem essa divisão. E ela não é só na sociedade, é nas famílias. É triste, é lastimável ver quantas famílias estão divididas. Mães que não falam com seus filhos, filhos que não falam com seus pais, irmãos que não falam entre si, irmãos que estão brigando talvez por dinheiro, brigando por qualquer coisa deste mundo, e as famílias extremamente divididas, separadas, cada um vivendo a sua vida, a sua história. Meus irmãos, o amor é capaz de unir essas divisões. O amor, como de Ruth, que uniu duas nações extremamente separadas, divididas, é capaz de unir famílias. O amor, ele é mais poderoso do que a política, muito mais poderoso. O amor, ele é mais poderoso do que o feminismo, muito mais poderoso. O amor é mais poderoso do que qualquer coisa neste mundo. Ele tem poder para unir aquilo que o pecado separou, aquilo que está dividido, se este amor estiver em Jesus. Se nós amamos como Jesus amou, nós temos capacidade de unir aquilo que está separado. O mesmo Deus que uniu Moabe e Israel no ventre de Ruth, hoje une casas, hoje cura relacionamentos, hoje restaura famílias. O mesmo Deus é capaz de restaurar qualquer família. Quando uma mãe, quando uma mulher confia em Cristo, ela se torna essa ponte que Ruth foi entre Moabe e Israel, essa ponte de amor na sua família. Quando uma mãe olha para o Senhor Jesus e se firma nele, na graça dele, e busca poder para amar nele, ela é capaz de unir histórias, de unir filhos separados, de unir famílias separadas. Mas amar não é fácil. Amar não é fácil. Não foi fácil para Ruth abandonar o seu povo. Não foi fácil para Ruth abandonar a sua história. Mas ela decidiu amar. Amar não é fácil, mas é necessário. Quando uma mãe confia em Cristo, meus irmãos, e ama verdadeiramente, ela é essa ponte. Ela ama, perdoa, mesmo quando o lar está quebrado, dividido. Ela ama a tal ponto, com tal profundidade, que ela tem poder em Cristo para restaurar a sua família. Minha irmã, ame como Ruth amou. Atravesse esse abismo que está vivendo na sua família. Talvez a sua relação com o seu filho esteja quebrada. Talvez o seu filho está esperando você dizer para ele, ligar para ele e dizer: meu filho, minha filha, eu sempre te amei. Meu filho, minha filha, mesmo com tudo que você fez na minha vida, eu ainda te amo. Não vai ser fácil quebrar as barreiras do seu coração, mas se você está em Cristo, você tem poder para fazer isso, porque o poder vem dele. Onde o pecado cavou um abismo, meus irmãos, a cruz lança uma ponte de amor. Se agarre no Evangelho, se agarre em Jesus e seja essa ponte na sua família, seja essa Ruth na sua família. Tem nada melhor, meu irmão, do que o colo de uma mãe. Nada melhor do que o abraço de uma mãe. Tem nada melhor do que ouvir um eu te amo de uma mãe. Talvez chegou o dia de você olhar para o seu filho, ligar para o seu filho, chamar o seu filho, dar aquele abraço que talvez faz tempo que você não dá. Talvez faz tempo que você deseja, mas não consegue, porque o coração está muito ferido, muito dilacerado, o orgulho impede. Talvez chegou o dia de você arrancar este orgulho, entregar para Cristo e dizer: filho, filha, eu te amo. Jesus vai te dar força para todas estas coisas. Essa é a história de Ruth, meus irmãos. Ruth nos mostra que o amor pode construir pontes. Mas o que fazer, meu irmão? O que fazer, minha irmã, quando essa ponte ela é destruída por alguém? Quando alguém fere tanto o nosso coração, que às vezes fica difícil de você construir essa ponte de amor. Você perde, às vezes, até a capacidade de amar. É isso que a história de Batseba, a mulher de Urias, que nós lemos na genealogia, vai nos contar. Batseba é uma mãe ferida, silenciada, mas ainda assim restaurada por Deus. Te encontra a história de Batseba em 2 Samuel 11:12.
a história dela não é uma história muito bonita. Davi, o rei ungido, comete um dos seus maiores pecados com essa mulher. Ele está no terraço, vê Batseba tomando banho, deseja aquela mulher, chama aquela mulher para o seu harém, descobre, sabe que ela é uma mulher casada e mesmo assim tem relações com aquela mulher e ela engravida. Aí Davi tem uma grande ideia para encobrir o pecado. Ele chama Urias, o marido de Batseba, que está na guerra, para ter relações com a sua mulher, para que ele esconda que aquele filho é dele, aquele filho é de Davi, mas Urias, um homem fiel, um homem leal, chega para o rei e diz assim: rei, eu não vou me deitar com minha mulher, meus irmãos estão na guerra, morrendo, se matando, como é que eu vou fazer isso enquanto meus irmãos estão morrendo na guerra? E Davi fica angustiado, desesperado, e agora? Como eu vou esconder esse pecado que eu cometi com Batseba? Aí ele tem uma ideia ainda melhor, ele manda uma carta para o seu general e diz: olha, manda Urias para o lugar mais perigoso da guerra, que eu quero que ele morra. E acontece exatamente como o rei quer. Urias é morto na guerra. A partir daí, Davi, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, chama Batseba para o seu harém, casa com Batseba e tem um filho com ela, aquele filho, aquela gravidez que ela encontrou quando teve contato com Davi, agora nasce. Mas os pecados não passam despercebidos dos olhos do nosso Senhor. Aquele filho morre. Aquele filho é levado pelo Senhor. E Batseba sofre agora a dor de ser uma viúva, a dor de ter sido usada pelo rei, e a dor de ser uma mãe enlutada. Uma mãe que perdeu o seu filho. Imagine a história dessa mulher. As marcas que essa mulher carrega no seu peito, carrega no seu coração. Mas a história de Batseba não termina aqui. Deus dá um novo filho para ela. E esse filho chama-se Salomão. Ela vai reaparecer na Bíblia mais à frente como a mãe do rei mais sábio de Israel. O rei mais sábio da história de Israel é Salomão, filho de Batseba, essa mulher que foi enganada, essa mulher que foi ferida, essa mulher que sofreu os ataques de um rei, é a mãe do rei mais sábio de Israel. É como se Deus estivesse dizendo para Batseba: Batseba, eu não te defino por aquilo que fizeram contra você, mas pelo que eu vou fazer através de você. Você será a mãe do rei mais sábio de Israel. Ele está dizendo que os pecados cometidos contra aquela mulher não definem aquela mulher. As dores do coração dela não precisam ser carregadas para a vida toda, porque Deus muda esse coração, muda essa história. Meus irmãos, certa vez eu escutei a história de uma irmã muito querida, que ela não conheceu o pai, e conheceu o pai já depois de jovem, já era uma pré-adolescente, quando foi ver o pai pela primeira vez, e ela sofreu um pecado muito sério do seu pai. A primeira vez que ela foi ter contato com o seu pai, ela sofreu um pecado muito sério do seu pai. Imagine a dor de uma mulher como essa. Imagine a dor de uma menina como essa. Tem um sonho de conhecer o pai, e no dia que conhece, sofre um pecado muito grande de seu pai. Meus irmãos, mas é lindo, é maravilhoso ver como Deus é capaz de restaurar um coração. Hoje essa mulher tem uma família linda, uma família muito amada, uma família que resplandece o Espírito Santo de Deus, mesmo tendo sofrido um pecado muito grave quando era criança. E tem uma frase dela que eu escutei certa vez que me marcou muito. Ela diz assim, esse pecado que cometeram contra mim, acaba em mim. Ele não vai passar para a minha descendência. Ela decidiu que aquela marca no coração dela não passaria para os seus filhos. E os seus filhos são as coisas mais lindas. Crianças felizes, que não talvez nem saibam a dor que a mãe carregou um dia, mas que foi curada pelo poder do Senhor Jesus. E essa mulher podia ter ficado a vida toda, meu irmão, minha irmã, presa a essa dor, presa a essa marca. Mas Jesus a libertou disso. Jesus arrancou essa dor do seu coração, porque o Evangelho, meus irmãos, ele não é só para quem pecou, mas também para quem carrega as marcas do pecado dos outros. Muitas pessoas estão presas a um dia muito triste da sua vida. Muitas pessoas sofreram traumas,
Muitas pessoas sofreram abusos quando eram crianças, quando eram jovens. Muitas mulheres sofreram abusos de pessoas que talvez tinham que cuidar dela, de proteger elas. Mas muitas mulheres sofreram isso e ainda estão presas a esse dia. Esse dia nunca passou na vida dela. Ela nunca conseguiu dormir e acordar no próximo dia. Anos e anos depois, essa marca no coração ainda é muito forte. Essa ferida ainda é muito forte no seu coração. Ela ainda está presa ao dia daquela dor. Minha irmã, Jesus te liberta destas marcas. Jesus te liberta desses pecados que um dia alguém cometeu contra ti. Jesus faz você passar para o próximo dia, esquecer, colocar isso onde ele deve estar, no passado. Jesus te liberta dessas dores, dessas angústias, meu irmão. Entrega essa dor à cruz. Livre-se desse trauma que muitas carregam. Muitos carregam. Livre-se dessa marca. Meus irmãos, minhas irmãs, existem mães amarguradas que não conseguem abraçar os seus filhos, beijar os seus filhos, não conseguem abraçar, dar carinho para os seus filhos, porque foram tão marcadas na infância, talvez, pelos seus pais, talvez pela própria mãe, que deveria abraçar e beijar mais, que deveria demonstrar mais carinho. Ela nunca recebeu isso, que ela não aprendeu a dar carinho para os seus filhos, amor para os seus filhos, porque está marcada com essas marcas dessas dores do passado. Até quando a sua vida vai ser marcada por isso? Até quando você vai carregar algo que um dia alguém fez, talvez nem lembre mais disso? A pessoa que fez, né? Quem bate esquece, é um ditado muito comum. A pessoa que fez isso contra você nem lembra o que fez contra você, mas você está vivendo esse dia após dia. Você não consegue nem amar os seus filhos, você não consegue nem amar o seu marido, a sua família, porque esse dia lhe prendeu. Se liberte dessa dor em Cristo Jesus. Está na hora de você fazer, como essa irmã muito amada, dizer assim: acaba em mim, de mim não passa. Esse pecado que cometeram contra mim não vai passar para a minha descendência. Jesus é isso, meus irmãos. Jesus, o Evangelho, é tanto para quem pecou, como para quem sofreu pecados, dores e traumas. Isso é a história de Ruth. Isso é a história de Batseba, que alguém pecou contra ela, mas a partir de Deus, a partir da ação do Senhor, ela se tornou a mãe de Salomão, o rei mais sábio, porque Deus muda histórias. E a última das mulheres citadas na genealogia, na verdade ela não entra na genealogia, mas ela é citada no texto, nessa genealogia, ela vai entrar na genealogia de Lucas, é Maria, mãe do Senhor Jesus. É sempre muito difícil, meus irmãos, é sempre muito delicado, na verdade, falar sobre Maria, porque algumas pessoas colocam Maria numa posição quase que divina, né? Colocam Maria como corredentora, colocam Maria como mediadora, como rainha do céu. Com todo respeito a quem pensa dessa forma, a Bíblia não nos autoriza a tratar Maria dessa forma. A Bíblia não nos autoriza a tratar Maria como uma mediadora, corredentora ou como rainha do céu. Mas a Bíblia mostra que Maria é uma mulher muito especial. Maria é uma mulher que foi agraciada, que recebeu graça. Maria é um exemplo de fé e de obediência. Maria é um exemplo de uma mãe segundo o coração de Deus. Quem era Maria? Maria era uma jovem comum, que nasceu em Nazaré e que recebeu uma missão extraordinária. Um anjo Gabriel, aparece para ela e lhe dá uma grande notícia. Ela seria a mãe do Salvador. Lucas 1,31 diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Maria, uma mulher pobre, uma mulher de Nazaré, uma mulher que não tem uma história, não é uma rainha, recebe uma missão extraordinária. Você dará à luz um filho. Só que essa mulher nunca tinha tido relações com seu marido. E ela pergunta: como isso vai acontecer? O próprio Espírito colocará esse filho em você. E ao receber a notícia que ficaria grávida pelo Espírito Santo, Maria não argumenta, não resiste, não foge. Ela diz apenas assim, Lucas 1,38, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela aceita ser mãe em circunstâncias humanas complicadíssimas. É uma gravidez sem casamento, risco de rejeição por José, risco de rejeição pela sociedade da época. A pena para Maria
seria o apedrejamento, porque ela tinha adulterado contra o homem que estava prometido em casamento para ela. Mesmo assim, ela obedece, ela confia e ela se entrega ao Senhor. E Maria, meus irmãos, é muito bonito a história de Maria na Bíblia. Quando a gente entende a história como a Bíblia nos mostra, ela foi uma mãe muito presente em vários momentos na vida de Jesus. Maria é presente no nascimento, claro, é a mãe de Jesus. Ela é presente na apresentação no templo, nas bodas de Caná da Galiléia, o primeiro milagre de Jesus, e até mesmo aos pés da cruz, Maria estava lá. Quando todo mundo abandonou, a mãe de Jesus estava aos pés da cruz. Mesmo sem entender tudo, é a hora que a Bíblia vai dizer, e Maria olhava para aquilo e guardava aquilo no seu coração, porque ela não entendia qual era a missão do Senhor Jesus. Mesmo sem entender tudo, ela nunca deixou de amar e acompanhar o Filho que Deus lhe deu. Maria é uma imagem de uma mãe segundo o coração de Deus. Uma mãe obediente, uma mãe presente na vida do seu filho e uma mãe que confia em Deus, mesmo quando o seu coração sangra. Aos pés da cruz, Maria não fugiu. Mesmo o seu coração sangrando, imagine a dor da mãe de Jesus, olhando para o seu filho, sendo humilhado, sendo espancado, sendo transpassado pelas nossas iniquidades. Imagine a dor daquela mãe, o desespero do coração dela. Mesmo assim, ela permanece firme aos pés da cruz, firme aos pés do Senhor Jesus. Maria vai nos lembrar que uma mãe segundo o coração de Deus não é sobre perfeição, mas é sobre obediência. É uma mãe que obedece e que é fiel a Deus. É impossível para uma mulher ser obediente a Deus, ser fiel a Deus, amar a Deus e não ser uma mãe segundo o coração de Deus. É impossível. Quando uma mulher entrega o seu coração ao Senhor, ela se torna uma mãe segundo o coração de Deus. Uma mãe segundo o coração de Deus é uma mãe que nunca abandona os seus filhos. Sempre está ali perto. Sempre está ali orando, intercedendo, mesmo nos momentos de tristeza. Esses dias, lá em casa, minha esposa estava orando e o meu filho escutou e disse assim, pai, a minha mãe está louvando, ela está orando. Se ela está orando, bichinho, fica debaixo das orações dela aí, para tu ver o que é que tu vai ganhar com isso. E uma mãe segundo o coração de Deus é assim, é uma mãe que intercede, que ora pelos seus filhos, mesmo nos momentos de tristeza, como Maria estava aos pés da cruz, mesmo com o coração sangrando. Ela continua obediente e fiel a Deus. Talvez o seu filho, talvez a sua filha tenha trazido lágrimas aos seus olhos. Talvez os seus filhos tenham ferido o seu coração, tenham marcado o seu coração. Talvez o teu filho tenha sido o dono das últimas lágrimas que você derramou. Permaneça junto do seu filho. Se Maria permaneceu aos pés da cruz, você também pode permanecer perto do seu filho, de joelhos, em oração, mesmo que o teu filho tenha sangrado o seu coração. Não desista dos seus filhos. Jesus não sangrou o coração de Maria por um pecado, ele estava cumprindo o propósito do Senhor, mas os nossos filhos sangram os nossos corações com os seus pecados, com as suas falhas. Quantas mães que aqui estão, que os seus filhos estão perdidos, que seus filhos estão talvez nas drogas, que seus filhos estão afastados da igreja, que você talvez nem saiba onde ele está agora. Talvez seu coração está ferido porque você queria estar próximo do seu filho, você queria guardar o seu filho. Talvez tem mãe que queria até colocar no ventre de novo. Não abandone os seus filhos. Minha irmã, se você mãe, se você que é mãe, cruzar os braços para os seus filhos, quem vai interceder por eles? Quem vai dobrar os joelhos pelos seus filhos? Se você que é mãe, abandonar os seus filhos por conta das feridas que ele causou em você, quem vai se preocupar com ele? Não abandone, por mais que o seu coração esteja ferido, não desista dos seus filhos. A história de Agostinho de Hipona, que é Santo Agostinho, conhecido por alguns, é muito bonita. Agostinho era um homem perdido, depravado, alcoólatra, e era filho de uma mulher muito, muito piedosa, Mônica, e Mônica chega para o seu pastor e diz assim, pastor, eu não aguento mais, ela está chorando, desesperada com a vida do seu filho, e diz, Senhor, pastor, eu não aguento mais, o meu filho é perdido, meu filho está caminhando para o inferno, e chorando, e Senhor, pastor, eu oro sempre pelos meus filhos, pelo meu filho, eu intercedo, eu clamo a Deus pelo meu filho, eu choro pelo meu filho, mas ele está se perdendo, pastor, me ajude. Aí esse pastor diz uma frase que é
poderosíssima. Ele diz assim: irmã Mônica, não se preocupe, não se perde um filho de tantas lágrimas. Chore pelo seu filho, ore pela sua filha, clame a Deus. Deus pode mudar qualquer história, Deus pode mudar qualquer situação. Por mais perdido que o seu filho ou a sua filha esteja, continue. Se você, mãe, desistir, quem vai orar pelos seus filhos? Quem vai amar os seus filhos? Uma mãe segundo o coração de Deus é uma mãe que está presente. Não estou dizendo que é uma mãe que passa a mão na cabeça dos pecados dos seus filhos. Não, mas ela está presente. Por maior que seja o pecado do seu filho, ela continua demonstrando que Cristo é capaz de dar um amor no seu coração que excede o entendimento do seu filho. Uma mãe segundo o coração de Deus é uma mãe que sabe que os seus filhos não são seus, mas de Deus, e entrega esses seus filhos a Deus. Maria olhou para a cruz e diz: e agora, o que eu faço? Maria, esse filho nunca foi teu, esse filho é de Deus. Uma mãe segundo o coração de Deus entende isso, que os filhos são de Deus, e descansa na soberania do Senhor, descansa na graça e no poder do Senhor. Meus irmãos, isso liberta o coração de mulheres que acham que tem um controle na sua mão. Meu irmão, é desesperador olhar para uma mulher, para uma mãe, para uma pessoa que acha que tem um controle da vida nas suas mãos, porque você fica dizendo: meu irmão, minha irmã, você não é capaz de aumentar um dia na sua vida, por que você acha que tem um controle dos seus filhos? Se liberta, entrega ao Senhor. Essa é uma mãe segundo o coração de Deus. Você não está no controle. Você não é capaz nem de acordar amanhã pelas suas próprias forças, se não for o Senhor que acorde você, se não for o Senhor que acorde os seus filhos, se não for o Senhor que guarda a tua casa, nada vai guardar. Você não tem o controle. Uma mãe segundo o coração de Deus entende que a sua família, seus filhos, são de Deus. Que você seja como uma Maria, uma mulher comum, mas com um coração totalmente entregue e fiel ao Senhor. Essas são as 5 mulheres da genealogia do Senhor Jesus. Quando a gente abre o Novo Testamento, meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos não é um milagre, não é Deus agindo de uma forma poderosa, não é algo extraordinário, não. A primeira coisa que nós vemos é uma genealogia. E nela, Deus nos ensina que o plano da redenção começa com histórias reais, dolorosas, sujas e improváveis, mas que nas mãos dele podem ser, foram e sempre serão totalmente redimidas, porque esse é o nosso Deus. Tamar foi marcada pelo abandono, Raabe pelo seu passado, Ruth pela exclusão, Batseba pela sua ferida, Maria pela sua entrega. Cada uma delas nos lembra que o Messias veio por meio de mães comuns para alcançar pessoas como eu e como você. Veio de mães comuns para alcançar pessoas como cada um de nós que aqui estamos. 2000 anos depois, ainda o Senhor Jesus continua alcançando pessoas, transformando histórias e famílias. Deus não usou mulheres perfeitas. Ele usou mulheres feridas e rejeitadas e fez delas mães do Redentor. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nenhum passado é tão poderoso, nenhum passado é poderoso o suficiente para impedir o que Deus quer e pode fazer. Nenhum passado, nenhuma história, nenhuma ferida, nenhuma dor é capaz de parar a mão e a ação do nosso poderoso Deus. Neste Dia das Mães, talvez você seja uma dessas histórias. Talvez você seja uma Ruth, uma Raabe, uma Batseba, uma Maria, uma Tamar. Talvez a sua história se parece com algumas delas. Talvez você seja uma mãe que sente o abandono dos seus filhos. Talvez você seja uma mãe marcada por traumas do seu passado. Talvez você seja um filho, uma filha, que precisa perdoar a sua mãe, precisa perdoar aquela pessoa que sempre lhe amou, que precisa voltar para a sua casa. Talvez você seja uma mãe como Maria, que está lutando para continuar obediente a Deus, mesmo não vendo perspectiva na sua família. As coisas talvez estejam tudo bagunçadas na sua casa. E você olha e diz: Deus,
eu vou continuar obediente a Ti, mesmo não entendendo o que o Senhor está fazendo na minha família. Talvez nós tenhamos várias dessas histórias aqui. Várias dessas histórias estejam ouvindo essa mensagem. Seja qual for, meu irmão, qual for, minha irmã, a sua história. O Deus da genealogia está dizendo hoje, como sempre disse, o Deus da genealogia está dizendo: eu escrevo novas histórias, eu redimo os passados, eu transformo mães comuns em instrumentos eternos. Ele quem faz isso. Confie nele. Entregue como essas mulheres fizeram a sua vida a Ele, a sua família a Ele, os seus filhos a Ele, o seu marido a Ele. Entregue, porque é Ele quem transforma todas as coisas. Entregue-se, minha irmã, a esse Deus. Entregue-se, meu irmão, a esse Deus. Ouça a melodia doce que o bom pastor está falando no seu coração. Esse é um convite da graça, é um convite do amor de Jesus. Você foi chamado, você foi chamada pelo seu nome. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe a sua história. Nada passa despercebido dos olhos do nosso Redentor, do nosso Salvador. Entregue a sua vida a Ele, seus filhos a Ele. Não importa quão distante o seu filho está, não importa quão distante a sua filha está, Deus é poderoso para mudar qualquer história, mas é Ele, não somos nós, não são as minhas mãos, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu penso, mas o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo. Entregue-se a esse Deus. Cristo não teve vergonha de nenhuma dessas mulheres, nenhuma. Colocou elas na sua genealogia. Ele não vai ter vergonha de te chamar de filha. Ele não vai ter vergonha de te chamar de irmã. Ele não teve vergonha dessas mulheres. Ele não vai te envergonhar, se envergonhar da tua história, do teu passado. Não vai. Aquele que escreveu o nome delas em sua linhagem, quer escrever o seu nome, o meu nome, no livro da vida. E Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para fazer, transformar qualquer história. Minha irmã, que o Deus de Tamar, de Raabe, de Ruth, de Batseba e de Maria, o Deus que escreveu a redenção com mães improváveis, escreva hoje na sua história um novo começo de graça, porque Ele pode. Ele tem todo o poder. Ele tem poder para mudar qualquer história, qualquer passado, para redimir qualquer dor do seu coração, para transformar o filho mais perdido que pode estar entre nós, entre as mães que aqui estão. Ele tem poder para todas as coisas. Entregue o seu coração a Ele, porque Ele muda a minha história. Ele mudou a minha história, e glória a Deus por isso. Ele muda a história da minha família, e Ele muda a história da sua família.